Fala, samurai, beleza? Então, a gente chegou no ponto que agora a gente tem que tratar as exceções que vão ser lançadas. Então, por exemplo, aqui no cadastro, podem ocorrer vários erros. O Firebase Alpha pode me voltar vários tipos de exceção, vários erros. Por exemplo, se eu colocar uma senha muito frágil, ele pode me retornar uma exceção. Se eu tentar cadastrar um e-mail que já existe, ele também pode me retornar uma exceção. Então, no exato momento, a gente não tá tratando nenhum tipo de erro. A gente está assumindo que tudo vai dar certo. E a gente sabe que a gente não pode fazer esse tipo de assunção. Em algum momento, algo vai dar errado. Então, a gente tem que fazer essa tratativa, certo? Então, aqui, onde a gente está criando o nosso usuário, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um try. Vamos executar todo esse nosso código aqui dentro. E vamos colocar aqui um exception. E vamos colocar assim, catch certo? Vou formatar aqui. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se essa exceção, só explicando essa parte do código, eu coloco o código propenso a dar falha dentro de um bloco try. E toda a exceção que der, ele vai cair dentro desse bloco, colocando a exceção que deu dentro dessa variável que eu chamei de e. Então vou fazer o seguinte: vou fazer aqui dentro, se esse e for uma exceção do Firebase Alpha, eu vou fazer o seguinte: print e.code e e.message. E agora vamos mostrar algumas dessas exceções que podem dar, certo? Vou limpar aqui, apertar em cadastrar. Então vou botar aqui um nome teste, vou botar um e-mail teste, vou botar uma senha de 4 dígitos, 1234 e 1234. E vou tentar confirmar. Ó, já deu um erro aqui, ó, inválido e-mail. O e-mail ele não está suficientemente bem formatado, porque eu coloquei um e-mail que não era válido. Então a gente já sabe por esse código aqui um tipo de exceção que o Firebase pode nos lançar. Então a gente vai fazer o seguinte: dentro dessa nossa pasta core, a gente vai criar outra pasta chamada exceptions. E a gente vai criar as nossas exceções, certo? Então eu vou criar aqui um invalid e-mail exception, e vai ser a minha classe de exceção chamada invalid email exception, e ela vai implementar exception, que é a exceção mais genérica do Dart. Então pronto, já criei uma exception minha invalid email. E aqui eu vou fazer o seguinte: se o meu app.code for igual a invalid email, eu vou fazer o seguinte: eu vou lançar invalid email exception e eu vou importar esse cara. É sempre bom a gente pegar as exceções do Firebase e transformar em exceções nossas, porque a gente tem mais controle sobre elas. Então eu estou pegando uma exceção do Firebase e através do código, que ele me retorna um código de inválido e-mail, eu lanço agora uma exceção criada pela gente, invalid email exception. Beleza? Então vamos para outro erro. A gente já viu o erro de e-mail inválido, certo? Agora vamos fazer o seguinte: teste. Vamos cadastrar um e-mail válido, teste@gmail.com. Vamos colocar uma senha de 4 dígitos: 1234, 1234.
Quando eu confirmar aqui, ó, agora já temos outro código. Password fraco. Password precisa ter pelo menos 6 caracteres. Então eu vou criar outra seção chamada wiki password exception. Exception.dart. Vou até copiar o código dessa seção aqui, só mudando o nome. Password exception. Beleza. E agora, se o meu código for igual a wiki password, a exceção que eu vou lançar é a exceção wiki password. Vou importar aqui. Beleza. Tem mais outro erro que o Firebase pode lançar. Vamos tentar simular ele aqui. Cadastrar. Eu vou primeiro cadastrar um usuário válido. Então eu vou chamar de usuário. Vou dizer que o e-mail dele é usuário@gmail.com e a senha é 123456 123456. Vou confirmar. Beleza, cadastrei o usuário. Agora eu vou tentar cadastrar com o mesmo e-mail. Usuário 2, mais o e-mail, vou botar o mesmo e-mail. usuário@gmail.com 123456 123456. E eu vou confirmar. Ó, agora ele já deu outra exceção. O e-mail já está em uso. Então a gente vai criar outra exceção aqui, chamada e-mail already eu percebi agora que eu estou criando os nomes em inglês, então vamos ajeitar aqui. E-mail indisponível exception. Na verdade, e-mail em uso exception. E-mail em uso exception implements exception. Beleza. Isso aqui eu vou mudar para senha fraca. E vou mudar aqui também o nome do arquivo. Senha fraca. E esse inválido de e-mail eu vou mudar para e-mail inválido exception. E vou mudar o nome. E-mail inválido. Beleza. Então, no nosso controller, agora a gente tem e-mail inválido exception, senha fraca exception. E se o código for igual a esse código que o Firebase retorna pra gente, a gente vai lançar e-mail em uso exception. Beleza. Tranquilo? E se essa exceção não for do Firebase, eu vou simplesmente relançar ela. Com o rethrow, a gente simplesmente relança a exceção de novo, a mesma exceção que chegou aqui. Beleza? Então agora em todos os casos, essa nossa função cria usuário agora está retornando uma exceção. Então a gente tem que utilizar bem aqui, porque a gente só fez a tratativa para lançar a exceção.
Agora a gente tem que de fato fazer a tratativa do erro, certo? Então a gente vai fazer isso. Deixa eu tirar isso aqui um momento. A gente vai fazer isso bem aqui, certo? Bem aqui. Então eu vou usar um outro try e vou botar o código que pode dar erro, que é esse código aqui, que é o que pode lançar a exceção. E agora aqui eu faço o mapeamento. Se a exceção que foi lançada ali for e-mail inválido, que eu preciso importar, eu vou a priori imprimir aqui: seu e-mail está inválido. E-mail é inválido. Por favor, corrija. Corrija. Certo? Se a exceção lançada for uma senha fraca, eu vou imprimir: a senha escolhida deve ter no mínimo 6 caracteres. Beleza? Para isso eu preciso importar esse cara. Já se for e-mail em uso, eu vou imprimir, vou importar aqui e vou imprimir: e-mail já está em uso. Por favor, escolha outro. Beleza? Se a exceção aqui for alguma outra exceção que não seja nenhuma dessas, eu vou imprimir simplesmente que ocorreu um erro inesperado. Ocorreu um erro inesperado. Perfeito? E eu posso aqui colocar ainda um finally, que esse bloco finally ele vai ser executado independente de qualquer coisa. Tanto dando correto como entrando em qualquer uma dessas exceções, o finally ele continua sendo executado. Então eu quero que sempre no final ele faça o set state tirando o loading da tela, senão quando der erro vai ficar lá o loading eternamente. Beleza? Então agora vamos testar. Vamos trazer nosso aplicativo aqui de novo para a gente testar isso. Vou botar para esse lado para a gente ver aqui o console. Então, ó, vamos testar aquele usuário que já foi cadastrado. Se eu colocar aqui usuário@gmail.com e colocar uma senha 123456 123456, é para ele imprimir então e-mail já está em uso. Se eu tentar cadastrar aqui, ó, ele imprimiu aqui: e-mail já está em uso, por favor escolha outro. Então beleza. Vamos agora tentar uma senha fraca. Teste t@gmail.com. Vou botar uma senha de 4 caracteres: 1234 1234. Se eu apertar em confirmar, a senha escolhida deve ter no mínimo 6 caracteres. E por fim, se eu colocar um e-mail não válido, ttt 456 123 456, e eu apertar em cadastrar, confirmar, e-mail é inválido, por favor corrija. Então, perfeito. A gente já está resiliente a erros. A gente já está tratando as exceções que podem dar no nosso cadastro de usuário. Tem mais uma pequena coisa que eu quero fazer. A gente vai fazer isso na próxima aula, mas eu não quero imprimir na tela se der algum tipo de erro. Eu quero que o usuário realmente tenha um feedback. Então eu quero colocar um toast
que apareça um toast na tela para o usuário realmente saber o que está acontecendo. Mas a gente vai fazer isso na próxima aula. O estado do projeto atualmente eu vou colocar junto com a aula para você ir acompanhando. Toda aula eu vou fazer isso. No final de cada aula eu vou colocar o estado do projeto naquela aula e você vai poder tirar qualquer tipo de dúvida, comparar o seu código com o código lá do projeto, qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá.